Eu sei que a vida não é só morango, mas eu não tô gostando não, tá, Vasco? Tô gostando não de gravar vídeos após essa derrota. Então vamos tratar de voltar a ganhar, e um detalhe muito importante, mais uma sequência positiva, é claro, nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Esse papo que é na derrota que você tira lições. Tirem as crianças da sala. Eu nunca gostei de estudar, então não quero aprender nada. Tem que ganhar do bairro na quarta-feira. Mas, assim, família, como eu venho pontuando aqui, nos dois vídeos que eu gravei, o pós e o nosso vídeo de mais cedo, não vou ficar aqui romantizando a derrota. Não dá pra fazer isso. É como eu disse, o Vasco não poderia perder esse jogo por tudo, né, que envolvia essa partida, confronto direto, adversário desfalcado, a rodada estava ajudando e o Vasco acaba perdendo. Mas não dá para fazer um cenário, sabe? Não dá. O Vasco ainda está ali no retorno entre as melhores campanhas e é melhorar, né? Buscar acertar, melhorar na finalização, no último passe, no último toque, na movimentação, para que a gente possa voltar a ganhar na quarta-feira contra o Botafogo. Família, eu separei aqui alguns cortes do Crespo, do Rafael, né, falando do trabalho que foi feito para jogar contra o Vasco. Quero trazer aqui também o Casimiro, lá na Cazé TV, falando sobre o Fernando Diniz, e eu acho que é o sentimento de alguns torcedores do Vasco em relação ao nosso treinador. O próprio Fernando Diniz, né, que foi perguntado sobre a lição que ele pode tirar dessa derrota, e aí a gente vem pontuando aqui, já avisando o próximo confronto. O Vasco tá desfalcado, né, do PH e também do Nuno, e uma péssima notícia, né, agora há pouco, que é em relação ao Barros. Então, vamos trocar uma ideia. Se você quiser desabafar aí nos comentários, tamo junto, família vascaína. Mas antes, se inscreve aqui no canal, deixa o like, comenta, hypa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão e dá aquela moral também na Golcase, que é parceira aqui do canal Vasco em Família. Vou deixar aqui o nosso QR Code, também tá aqui o nosso cupom Família Vasco, Go Black. Go Black, várias promoções lá na Golcase. Não sei nem falar o português direito, mas é a Black Friday. É isso mesmo, família, então é o momento. Até separei aqui algumas promoções, ó. Capinha para celular, 2 por 50. É isso mesmo. O copo Vibe, para você tomar aquele suco amarelo, de 180 por R$ 89,90. Então tem várias promoções lá na Golcase. Corre lá, vou deixar o link aqui também no primeiro comentário fixado. Comprando na Golcase, passando de R$ 99,00, utiliza o nosso cupom Família Vasco. Passando de R$ 200, você pode parcelar em 3 vezes sem juros. Vai estar comprando um produto de muita qualidade e vai estar dando uma moral aqui para o Thiagão. Família, seguindo a nossa resenha, e antes de trocar uma ideia com vocês sobre os cortes que a gente preparou aqui, Crespo, Rafael, Diniz, Casimiro, falar sobre a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Separei aqui os jogos da galera que tá ali no mesmo bololô que a gente, que é o Corinthians, né? E eu acho que essa rodada é o time que vai ter o adversário mais acessível, podemos dizer assim, que é contra o RB Bragantino, fora de casa. O Vasco encara o Botafogo, praticamente ali no mesmo horário. O Grêmio está um pouco mais abaixo, né? Mas vai ter um adversário difícil, que é o Cruzeiro. O Bahia já está mais acima, mas joga fora de casa contra o Galo. E o Bahia tem sempre ali, né, muita dificuldade de jogar fora. São Paulo encara, né, o Flamengo, me parece, na Vila Belmiro. E o Fluminense, Mirassol. Então, assim, uma rodada difícil para todos os times que estão brigando ali pela Libertadores, né, a fase de grupos, e também pela pré-Libertadores. Então, né, é o Vasco corrigir os erros e tentar vencer, né, esse jogo difícil contra o Botafogo, que não vem num bom momento, né? Assim como o São Paulo, apesar de ter vencido, né, a rodada anterior do Bahia, não era uma sequência positiva. Então, a gente tentar vencer o Botafogo, que sim, né, o Vasco tem grandes chances de vencer o Botafogo. Agora, em relação aos erros, né, que a gente está aqui comentando, um amigo meu, né, que é o Júlio, grande Júlio, que era o meu hater número 1 em relação ao Verratti. Assim, ô Júlio, não vai lá ver a análise do Faísca não no canal Atenção Vascaínos, porque se você achava, né, ou acha, não sei, que eu pego no pé do Verratti, não vai lá assistir não, hein? Faísca pega no pé do Verratti. E assim, faz parte, né, família? E aí ele me mandou essa análise aqui do Futebol Máximo, né, que faz essa análise tática, a movimentação e tudo mais. E aí, família,
Isso aqui não pode acontecer, né? É assim, é no detalhe que realmente você deixa um empate, uma vitória, e todo ponto agora nessa reta final é importante. É esse lance aqui, ó, que eu quero printar, eu printei, não vou mostrar o vídeo não, vou mostrar pra vocês aqui. O Léo Jardim sai jogando ali, né, busca o David tinha essa linha de passe aqui, ó, eles estão aqui pontuando, claro, analisando assim é fácil, lá na hora que é difícil, né, pressão, jogador vindo ali no teu cangote, e aí o David toma a decisão errada, leva a bola pra trás, acaba perdendo a bola e o Rigoni perde o gol. Na saída de bola, né, o Vasco volta a perder a bola ali com o Andrés Gomes, tenta o giro, o Pablo Maia ganha a dividida, sai o escanteio lá, na cobrança do escanteio sai o gol do São Paulo. Isso não pode acontecer. Foram 2 erros consecutivos, né, uma tentativa de sair jogando. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, porque o Vasco perdeu, né, o meio-campo, parou de combater, de ganhar as divididas. E o Diniz ontem na coletiva ele não entendeu dessa forma, mas foi um ponto assim importantíssimo para o Vasco perder esse jogo. Eu não coloco tudo na conta do Fernando Diniz, mas ele teve uma parcela realmente grande nisso. Agora, não dá, né, pra gente ter 25 finalizações e várias delas, né, em condições assim de marcar e você não concluir, né, da forma correta e sair o gol. Então, os jogadores tiveram também a sua parcela de culpa em relação a essa derrota, nessas cagadas aqui, né, que foram feitas no segundo gol, e o PH deu brecha, né, para que a arbitragem marcasse o pênalti, família. Então vamos lá, deixa eu passar aqui os cortes para vocês, e a gente vem trocando uma ideia aqui sobre o Barros, Nuno e PH que estão fora, infelizmente, dessa partida contra o Botafogo. Olha só. Qual foi a sua estratégia para segurar ou parar o Ryan, atacante do Vasco, hoje? É difícil, é muito difícil. No, jogar contra o Vasco tem gente que joga muita bola, tem gente que tem jogadores que são muito rápidos. Então, teníamos que fazer um trabalho defensivo impecável, perfeito. A gente fez. Hoje a gente enfrentou um time muito difícil, com um grande treinador como Fernando Diniz. Eu gosto muito ver jogar o time dele. E é muito difícil jogar contra. E estava num período positivo. E a gente jogou com muita personalidade. A gente jogou em um campo difícil. Porque São Paulo demonstrou muitas vezes que está cómodo jogando com a bola. E também a gente tinha que aprender a sofrer. A gente sofreu muito. Correu muito, acreditou, tentou de fazer gols. Claramente eles tiveram oportunidades, São Paulo também, mas acho que o espírito do grupo de saber sofrer, de entender o que o jogo precisava fazer, que era correr, lutar, brigar e tentar jogar bola. Então, porque o único jeito que eu entendi que poderia marcar o caminho para a vitória. Dado o momento do jogo, Rafael, rapidamente, o Vasco da Gama começou, o Diniz, que ele é meio maluco, ele começou a fazer algumas alterações, que é o seguinte, ele tira todo mundo e começa a colocar uma porrada de atacante. Então assim, o Vasco tinha Coutinho, Ryan, Verratti, tinha o DVD, tinha o Nuno, tinha o GB, tinha o Carlos Andrés Gomes. Como é que é da visão de você ali, fala assim, opa, peraí, vai sair um volante, vai entrar mais um cara aqui pra minha área. Pô, vai sair agora o segundo volante, o Coutinho vai virar volante, vai ter mais um atacante aqui dentro da minha área. Como é que é isso dentro do campo, cara? Assim, fica difícil de entender o que tá rolando, ou fica uma doideira mesmo e vai na doideira? Como é que é pra você ali? Não, na verdade, quando há substituições, o Crespo já orientou ali toda a nossa zaga que eles parariam de jogar um pouco por dentro, jogariam mais a bola para fora para que cruzasse mais na área, porque tinha 2 jogadores muito grandes de referência e muito bons de cabeça. Então a gente já começou a soltar ainda mais os laterais para que encurtasse e não deixasse cruzar, porque nós sabíamos que ia ser uma grande força no ataque deles. E aí depois você já vem o Crespo colocando o Luiz Gustavo, que é volante, mas tem uma altura muito grande. Você vê que entrou o Ferrarese de lateral direito e saiu o Mailton também para que a gente pudesse ganhar na estatura. Então, assim, todas essas mexidas, o nosso treinador já passava a orientação para a gente dentro de campo e já mexia também para que a gente pudesse estar bem estruturado ali atrás e não sofresse tanto com essa bola aérea, que é muito perigosa, e eu acho que nós conseguimos neutralizar bem. Eu acho que o Verratti conseguiu cabecear uma vez só e mesmo assim incomodado, então foi bom. Justamente. Honesto. Tem que respeitar o Campeonato Brasileiro, cara. Tem. E
Não vou dizer que teve soberba, não tem nada disso. Tudo faz parte. O Vasco ganhou 4 jogos seguidos, cara. Assim, você ganhar 5 jogos seguidos no Campeonato Brasileiro é muito difícil. Não acontecia com o Vasco só no Brasileirão desde 1997. Aquele time absurdo. Difícil. Então, assim... O Vasco tem uma das 3 melhores campanhas do retorno, pô. Eu acho que aí a gente vai avaliar. Eu não vou ser esse cara que agora vai chegar aqui, vai tacar pedra no Diniz, ou vai tacar pedra nesses jogadores, porque os jogadores do Vasco são os mesmos que colocaram a gente nesse momento de felicidade. A torcida do Vasco está num momento de felicidade. Foram esses caras. E foi o Fernando Diniz. Agora, o que a gente sempre cita, o ponto alto do dinizismo é maravilhoso. É maravilhoso, porque você sonha, porque você se diverte, porque você zoa, legal. O ponto baixo irrita muito. Hoje foi ponto baixo. Agora, cara. Só que eu não posso ser injusto, cara. O Vasco fez a mesma coisa contra o Vitória e ganhou. E aí eu zoei o plantão. Então agora eu não posso chegar aqui e falar que isso que ele fez é inaceitável, é uma merda. Porque quando o Vasco fez e deu certo, eu falei, show. Mas o ponto baixo... Você entendeu? Não, eu concordo Eu não contigo. posso chegar agora e falar assim, o Diniz fez um negócio, é absurdo. Porque ele já fez, já deu certo e eu já comemorei 3 pontos. Eu acho que a lição principal é o seguinte, a gente foi construindo, e foi difícil a gente sair da situação que a gente estava incômoda, e a gente apontou o nosso nariz para cima, para subir. E a gente precisa agora assumir que é esse momento e encarar para frente que a gente tem o objetivo de avançar a tabela de classificação para poder chegar na Libertadores. E no jogo como hoje não é muito comum a gente ter o domínio que a gente teve no primeiro tempo e terminar o jogo com 1-0. Não são coisas fáceis de responder. Porque quem assiste o jogo, você fala assim, não tem sentido terminar 1-0 para o São Paulo, o que aconteceu no primeiro tempo. Aí é um time que tem mais posse de bola no campeonato. Se pegar os últimos jogos, o São Paulo foi superior na posse, jogando dentro e fora de casa. A gente conseguiu anular o jogo de São Paulo completamente no primeiro tempo e criamos chances. O Rafael foi bem e era um arremesso lateral fácil de ser marcado, a gente cedeu um escanteio. A minha preocupação maior no jogo de hoje era a bola parada. E a gente cedeu de um lateral fácil de marcar, a gente cedeu um escanteio e marcamos muito bom. Esse gol deu uma determinada no que ia acontecer no jogo para frente. A gente não conseguiu, a gente começou a criar no segundo tempo, voltamos bem. Eu não acho que na entrada, assim que o Matheus entrou, a gente caiu. Eu acho que não foi isso. Eu vou ver o jogo depois. Eu senti que o time começou a perder o ímpeto que a gente estava nos 20, 22 minutos do segundo tempo. Aí a gente começou a perder a organização, não estava pressionando tão bem, porque uma coisa está muito ligada à outra. A gente conseguiu ser dominante, a gente estava com um encaixe muito bom na marcação, principalmente de linha alta, a gente não estava precisando praticamente voltar o time para trás, para marcar em bloco baixo. E a gente foi perdendo isso e perdeu as outras coisas como consequência. Eu até falei isso com vocês, acho que foi no vídeo de mais cedo, né? Sobre a postura do São Paulo, que respeitou muito o Vasco, que correu bastante, que a todo momento lá com 3 zagueiros, com os alas, os volantes, pegando e só deixando o Lucas e o Tapia lá na frente. Então, assim, foi um jogo difícil, né, de construir, de chegar, pelo respeito que o São Paulo teve com os jogadores e o momento, né, do Vasco. Eu até mandei mensagem, eu falei com vocês, né, pro meu parceiro Mal, lá de Juiz de Fora, que tava lá em São Januário. Eu falei, poxa, Mal, fala a percepção de vocês aí, a galera que tava ali, né, em São Januário. Foi ruim dessa forma, como o Flávio Dias, o Chiliquento Dias e o Lucas do canal do Gigante pontuaram? E falou, poxa, Thiago, não, né, foi um São Paulo que a todo momento tava tentando pausar o jogo, segurar, fazendo ser o Rafael. Claro que o time não esteve bem tecnicamente, vários jogadores, mas a torcida no final ali aplaudiu, porque reconheceu que o time tentou, mas não era o dia. Não era o dia, infelizmente. E assim, diferente de outros momentos, que a gente sabe que nessa nossa trajetória de torcedor, o Vasco sempre teve dificuldades nos últimos anos, quero dizer, de jogar contra times fechados, né? Porque o Vasco, tecnicamente inferior, sempre jogando de uma forma reativa. E aí, quando o adversário vem fechado, a gente, né, dificuldades de propor o jogo, de criar e tudo mais. E não foi o caso ontem. Mesmo com o São Paulo correndo muito, dedicado à marcação, fechado, 3 zagueiros, alas, 3 volantes, o Vasco chegou, tentou. E isso é um mérito do Fernando Diniz. Você pode ter certeza disso. O Diniz trabalha muito bem o jogo com bola. Mas, aquele papo que eu sempre tenho aqui com vocês, o Diniz é um ponto forte, mas ele também é um ponto fraco a partir do momento que ele, né, acaba ali com o equilíbrio do time. Mas pegando ali, família, o ponto, né, do Crespo, o Rayan não foi bem, né? O Rayan não foi bem, nada bem. Eu achei o Rayan realmente fora da rotação normal, que ele entra nas partidas. Não sei se estava sentindo alguma coisa, sei lá, resfriado, cansado, não sei, não gostei. Acho também que foi um mérito do adversário em limitar ele, né, muito bem marcado, principalmente nesse movimento que ele vem, né, buscar a bola e tenta o arranque.
tenta carregar, São Paulo não estava dando espaço, muito estudo nesse sentido, e quando teve a bola, tecnicamente falando, teve espaço para tentar alguma coisa, não conseguiu, a coisa não fluiu. Foi, sem dúvida, assim, uma das piores partidas do Ryan, se não a pior. Outros pontos, assim, família, que a gente pode destacar, né, é em relação ao trabalho do Fernando Diniz, que o Casimiro muito bem pontuou. Depois eu vou focar ali na do Rafael, porque a gente já fala do próximo jogo, já que o Nuno é desfalque, tá? Em relação ao trabalho do Diniz, o Casimiro falou, e eu também pontuei isso aqui, que ele fez, né, contra o Vitória. Mesma coisa, o GB entrou, o Matheus França entrou, o time totalmente ofensivo. Mas assim, não dá pra gente pegar e comparar, sabe? Porque cada jogo, uma situação totalmente diferente, né? O Vitória com um jogador a menos, sem contra-ataque, sem força, era ataque contra defesa. Ataque contra defesa. E o Vasco, né, conseguiu ali a virada, mérito total do Fernando Diniz, porque de repente, né, um outro treinador não faria aquilo. Agora contra o São Paulo, poxa, o Vasco estava bem na partida, estava pressionando o São Paulo, o jogo, sei lá, ele mexeu com 12, 15 minutos, estava 1-0. Será que era necessário essa exposição toda que o Vasco ficou? Sem força, sem pegada, sem ganhar as divididas? Poxa, não sei se era necessário não. Então assim, eu entendo que as modificações ali, família, seria o Matheus França, na do Coutinho, porque o Coutinho não estava bem, não estava legal, fisicamente falando, beleza. Você não poderia deixar o meio-campo tão exposto assim com o Tietchan, que não estava bem, tecnicamente, fisicamente, então você tirou o Barros. E aí é o ponto que a gente vai debater aqui, porque a gente tem uma informação, né, de repente o Barros ele não estava aguentando, mas ele teria que entrar com o Hugo Moura para fortalecer esse setor de meio-campo, e aí ficaria com a estrutura, né? Um outro ponto que eu queria destacar aqui, o Vasco assim tem que buscar, dentro desse planejamento para 2026, eu acho que isso assim é uma urgência, que é um segundo volante. Um segundo volante com saúde, que possa ser versátil. Como assim? Ele vai contribuir na marcação e vai ser um cara que sabe jogar para encostar na frente. Não é um brucutu, né? Não é um cara que só pega, porque fez muita falta ontem esse jogador no banco. Porque ontem era para ter saído o Tietchan também. Só que o Vasco não tem esse segundo volante. Tem o Matheus Carvalho, marcação. Tem o Hugo Moura, marcação. O Paulinho, infelizmente, não vem jogando, não sei porquê. Eu sei porquê, na verdade, quando entra não consegue contribuir, o Diniz não confia. Mas, por exemplo, era um jogo para as características do Paulinho. Só que, infelizmente, o cara não tá, né, conseguindo jogar. Ou para do Jair, né, que também é um segundo volante, que vai contribuir ali na marcação, mas sabe jogar, é um volante quase meia. Infelizmente a gente não tinha essas opções no banco, e aí o Diniz fez essa bagunça toda que mesmo assim não deveria ter feito. Não deveria ter feito. Poderia ter feito um time mais equilibrado, Hugo Moura na do Barros, Matheus França na do Coutinho, ele queria permanecer com o Tietchan, beleza, vou ter o Hugo Moura para contribuir nessa marcação, tirei o meia que estava cansado e vou manter a estrutura. Andrés Gomes, Ryan e Verratti. Era isso, né? Fazendo isso, o Vasco poderia ter empatado ou virado a partida? Não sei, mas eu acho que todo mundo entende dessa forma, família vascaína. E aí, destacando aqui com vocês, né, já avisando a próxima rodada, falar sobre o Barros. Tá aí, ó. Preocupação. Cauã Barros deixou São Januário com muitas dores após a derrota do Vasco por 2-0 para o São Paulo. O volante ainda, no primeiro tempo, levou a pior em uma dividida com o Lucas Moura. Ele pediu substituição antes do intervalo, mas se manteve em campo. Voltou para o segundo tempo, mas não suportou as dores. O volante saiu do estádio mancando. Com isso, Barros vira preocupação para o clássico contra o Botafogo no Newton Santos, na próxima quarta-feira. As dores do volante serão avaliadas até o dia da partida e ele é a peça-chave de Diniz no meio de campo do Vasco. Então assim, a galera, inclusive eu, tá? A gente que estava achando que foi um erro tirar o Barros, tá aqui a justificativa. E cara, se o Barros tiver meia boca, meia bomba, não bota pra rolo não. Não bota em campo não, porque ele tem que recuperar. É um jogador que depende muito da condição física dele. Se for pro jogo, no sacrifício, pra prejudicar ainda mais o cara, não. Né? Vai com o Hugo Moura, tem que deixar o cara recuperar bem, ficar 100%. Se realmente ficar fora contra o Botafogo, vai ser um grande desfalque. E aí, família, pontuar aqui, claro, o Nuno. Né? Nuno e PH que estão fora para essa partida contra o Botafogo, levaram ali o terceiro cartão. E o Vasco vai ter esses dois desfalques aí, né? No caso do PH, o Pumita, que tá bem, que tá confiante, né? Sempre que nas últimas partidas que entrou em campo contribuiu, ajudou. Então, beleza, Pumita ali do lado direito. E aí a gente vai pro lado do Rafael, né? Que ele falou sobre o Verratti, as mudanças, botar atacante e a maneira que o Crespo, né, começou ali a organizar o time, porque tendo o entendimento que o Vasco vai buscar a bola aérea com o Verratti e depois com o GB. Vocês sabem a minha opinião, principalmente em jogos
fora de casa contra o Botafogo. Foi isso que o São Paulo fez com a gente ontem, né? De atacar a última linha, de atacar espaço com o Tapia. Era a única saída do São Paulo. E eu acho que a nossa zaga foi muito bem nesses duelos com o Tapia. E isso tem que acontecer contra o Botafogo na quarta-feira. O Verratti, nesse jogo, mesmo com a ausência do Nuno, ele é banco no meu time. Entraria ali com o David, por exemplo, né? Pra gente ter essa força pelo lado esquerdo, ajudar na recomposição, na marcação, o Andrés Gomes pelo lado de lá e o Ryan de centroavante. Esse seria meu time, porque eu entendo que dentro de casa o Botafogo vai ter que sair, vai ter que se impor, vai ser um modelo de jogo. O desenho tático, né, da partida mais parecido com o jogo do Fortaleza, Flucer, cara, e o próprio, né, RB Bragantino foi assim também, o Vasco, né, fechado, um time aproveitando as oportunidades, atrás ali do meio campo, né, não pressionando lá na frente, mas o Vasco vai encarar o Botafogo, não o RB Bragantino que está vivendo um péssimo momento, uma sequência terrível. O Botafogo sim, né, também não está no momento legal, mas tem jogadores mais qualificados. Então a gente tem que ter essa força, essa explosão, né, e claro, analisando também o Ryan, que fisicamente falando no jogo de ontem, não foi nada bem. Tá bem? Tem que ser ele. Então o meu time seria, né, o Pumita, baixo fora o Hugo Moura, cara, eu até pensaria também... É a falta de opção, é isso. Que até eu também pensaria em segurar o Tietchan. Também pensaria nisso. Mas aí tu vai entrar com o Hugo Moura e Matheus Carvalho? De repente é uma, pelo jogo ser fora de casa. Mas é aquela urgência que a gente tem no segundo volante. Poxa, imagina o Paulinho nesse time aí, jogando bem. Coutinho, David, Andrés Gomes e Ryan. Esse seria meu time visando esse confronto aí contra o Botafogo. Né, a gente vai debatendo mais durante, né, os dias, né, até não vai ter 7 dias, né, porque o jogo já é na quarta-feira, então dá pra gente dar o nosso pitaco aqui em relação à provável escalação do Vasco. Fui!